Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade aqui à segunda parte do vídeo que nós estamos falando sobre a questão das organizações, na verdade, do planejamento, né, e os seus componentes. Então, o que nós estávamos dizendo no vídeo anterior é que um planejamento mal feito pode prejudicar a aprendizagem do aluno. Então, citei como exemplo aqui, que é muito comum nós vermos professores que toda aula dão um conteúdo novo, em sequência, né? Então, eu tenho que dar, sei lá, disciplina de custo, eu começo lá, pego um livro de custos e começo a fatiar aquilo, cada aula um tópico e tal. Então, esse é um tipo de organização que pode prejudicar muito, porque o conteúdo é excessivo, o aluno não consegue absorver, não tem a chance de desenvolver habilidades, porque ele não vai ter tempo de resolver problemas, fazer casos e tudo mais, não desenvolve o seu lado afetivo, não desenvolve atitudes. Então, a proposta que nós fizemos é fazer um planejamento bem sucedido e, no caso da organização de conteúdos, fazer de uma forma com grandes temas. Então, você reduziria, você pegaria os eixos principais da disciplina, né, e faria a organização em cima desses conteúdos. Esses conteúdos terão subtemas que são interdisciplinares e que requerem, portanto, que o aluno, ao desenvolver uma aplicação, ele possa trabalhar não só os assuntos dessa disciplina, que ele está vendo agora, mas de outras também. Então, qual a solução para isso? Nós paramos aqui, a solução seriam as unidades de aprendizagem. Ou seja, eu passo a organizar o meu conteúdo em unidades de aprendizagem. E aí depende, tem unidades que podem ter 3 aulas, tem unidade que pode ter 4 e a outra 2, tem unidade que precisa ter 5 e a outra. Você pode organizar da forma que você achar melhor. Vamos ver como é que fica, então, a organização de uma unidade de aprendizagem. Olha lá. Bom, a unidade de aprendizagem, ela é uma organização integrada de objetivos, quer dizer, eu já planejei o que eu quero que o aluno aprenda, lembrando aqui comigo, né, sobre 4 aspectos importantes. O que eu quero que o aluno aprenda em termos de conhecimentos cognitivos, em o que eu quero que ele desenvolva no aspecto afetivo emocional, quais as habilidades que eu quero que ele desenvolva e quais atitudes e valores que eu quero que ele desenvolva. Então, eu já planejei isso. Então, na unidade de aprendizagem, é uma organização integrada entre esses objetivos, os conteúdos que eu vou organizar, quais as metodologias, quer dizer, os métodos, né, para eu fazer com que ele atinja esses objetivos e como eu vou avaliá-lo. Então, veja só que interessante. Depois eu vou dar um exemplo, mas seria selecionar e organizar objetivos de formação do profissional ao ser alcançado naquela disciplina. Então, nesta disciplina, quais os objetivos para a formação dele? Depois eu organizo o conteúdo do programa da disciplina em grandes temas, seguindo critérios como relevância, atualidade, integração de outros itens menores. E aí eu fecho aí 6 temas, 8 temas por semestre. Selecionar técnicas e recursos adaptados aos objetivos pretendidos. Uma vez que eu conheço os objetivos, eu sei quais técnicas usar. E eu tenho que selecionar práticas e técnicas avaliativas. Bom, vejam,
existe um protocolo para trabalhar com unidade de aprendizagem. Qual é o protocolo? Primeiro é o acolhimento do aluno, fundamental. O aluno precisa compreender, primeiro ele precisa participar, debater o programa que vai ser aplicado, né? Se sentir partícipe. Então você compartilha com ele e o acolhe. Todo o início de um curso, importante questão é o acolhimento. Todo o início de uma unidade nova de aprendizagem, eu recomendo também que seja feito um acolhimento, mostrando para ele o que se quer dele nessa unidade, o que se quer trabalhar nessa unidade. O segundo passo é o objetivo da unidade. O terceiro é o conteúdo a ser estudado, o método que eu vou usar e como eu vou avaliar. Bem, eu vou dar um exemplo aqui prático, em um curso de Ciências Contábeis. Eu fiz isso em um semestre. Bom, o que nós fizemos em um semestre? Nós dividimos, então, o semestre, para o semestre, 5 temas. Cada tema teria 3 aulas. Então, portanto, 15 encontros. Depois tinha 2 datas para eventos avaliativos, que dava 17, e deixava mais uma data livre para alguma coisa que precisasse, 18, e normalmente sempre tem um feriado, alguma coisa assim. Então, 5 grandes temas. Vou dar um exemplo, a disciplina era normas. Então, o primeiro encontro era um encontro de acolhimento. Nesse encontro você não aplica nada, não começa nada. É um encontro para recepcionar os alunos. Então, é onde você se apresenta, os alunos se apresentam. A gente pode usar técnicas para isso. Tem uma técnica muito boa aqui no livro do professor Marcos, que é a apresentação cruzada, onde os alunos se conhecem e depois um apresenta o colega, né? Você pode usar várias técnicas. Além da apresentação, nesse dia onde você apresenta o seu plano, o projeto que você fez para o ensino no semestre todo. Quais são os temas que serão vistos, as unidades. E você apresenta isso para o aluno de forma como uma proposta de trabalho, para que ele se sinta partícipe e ele possa realmente participar. E, de repente, nessa participação, você reformula algumas questões ali. Então, esse primeiro momento é um momento fundamental, é onde se quebra todo o gelo, é onde você perde o aluno ou ganha o aluno. Não tem, não tem por onde. Então, o início da disciplina é muito importante. Bom, início da unidade de aprendizagem. Então, eu vou dar um exemplo. Nessa o primeiro item da unidade era teste de recuperabilidade de ativos, chamado teste de impairment. Agora, quem é aí da profissão contábil vai saber do que eu estou falando. Bom, como ensinar, então, o teste de recuperabilidade de ativos em 3 aulas? Sendo que eu queria que o aluno aprendesse a teoria, ou seja, ele tinha que aprender o conteúdo. Eu queria que o aluno aprendesse a fazer, calcular o teste, a emitir um laudo. Eu precisaria testar os conhecimentos dele de forma individual, depois em forma do grupo. Veja, aqui eu falei objetivo, o processo de avaliação, e precisava pensar na melhor técnica. Bom, então, vou só rapidamente contar, porque depois, mais à frente, a gente vai ver isso, eu vou dar mais dados dessa aplicação que eu fiz. Mas, basicamente, nessa unidade, a primeira aula, eu já mandava eles fazerem uma leitura prévia do tema. Usava, então, uma literatura e eles tinham que ler em casa. E quando chegava em aula, a primeira coisa era fazer uma técnica, e aí tem várias, você pode escolher, para verificar se esse aluno aprendeu e se ele tinha lido em casa. E trabalhávamos naquela noite sobre aquilo. No final da noite, era dado, então, um estudo de caso.
para que ele começasse a trabalhar. Na outra aula da disciplina, da unidade de aprendizagem, ele trabalhava o estudo de caso em grupos. Então, a gente fazia grupos pequenos, e eu estou falando de forma rápida e resumida, tem toda uma complexidade nisso, mas depois eu faço um vídeo sobre isso. Então, ele tinha que resolver o caso em grupo e preparar o laudo. E na primeira aula nós fizemos uma avaliação individual de conhecimentos, onde não valia nota. Então, por exemplo, o aluno não precisava ficar preocupado, eu errei e vou ficar com... Não valia de 0 a 10, valia a participação dele. E nós mostrávamos o que ele errou, por que errou e qual era o certo. Então, essas avaliações eram feitas pelo Google Forms e o professor, que era eu, ficava ali em tempo real vendo as respostas. No final, a gente dava a resposta correta e explicava cada uma das perguntas, né? Bom, mas na segunda aula ele desenvolvia o caso e então ele normalmente para desenvolver o caso ele tinha dúvida em cálculo, ele tinha dúvida, então ele ia ter que pesquisar mais, ele ficava pesquisando. A gente trabalhava em salas que tinham computadores para pesquisa. E aí eles começavam a aprender a pesquisar para resolver o caso. E o caso é um caso que é um problema real. E aí eles pesquisavam então e resolviam o caso. E na última aula era a socialização. Eles da unidade, eles apresentavam o caso, a gente fazia a escolha de alguns grupos para apresentar, e depois da apresentação eu dizia o que estava certo e o que estava errado. E fazia um resumo. Esse resumo que eu fazia do conteúdo que eles tinham aprendido podia ser lá na primeira aula, podia ser na segunda ou na terceira. O que eu quero mostrar aqui é que foi feito um planejamento, onde eu escolhi as técnicas que eu ia usar, então, estudo de caso real, pesquisa de materiais, leitura prévia, debate, um pouco de aula expositiva, 20 minutos para fechar o caso, para fechar o conteúdo. Veja, várias técnicas, com o objetivo que eles fizessem o quê? Conhecessem teste de impairment. Soubessem habilidades, fazer teste de impairment e um laudo. Desenvolver-se afetivo e emocional, porque aprenderiam a trabalhar em grupo, passaram a ter autoconfiança, porque faziam os testes e não se preocupavam em colar, porque eles queriam testar o conhecimento deles, sabendo que aquilo não valia nota, só ponto de participação. E atitudes e valores também foram desenvolvidos. Então, os 4 elementos estavam desenvolvidos nessa unidade para tratar um tema de teste de impairment. Repito, tem muito mais detalhe, mas para eu fazer isso levaria um vídeo aqui enorme e eu ainda tenho conteúdo para passar sobre a organização de unidades de aprendizagem. Então, eu vou fazer depois um vídeo sobre isso. Vamos voltar, então. Então, o protocolo é esse, acolher o objetivo da unidade, quais os conteúdos, que métodos você vai usar e como vai ser o processo de avaliação. O acolhimento é o que eu falei, recepção, organizar o espaço, sempre a sala de aula precisa ser organizada. Então, se você pretende usar uma técnica, por exemplo, de debate em grupo ou verbalização, você tem que dispor a sala numa determinada organização. Então, organizar o espaço, envolver os alunos para os objetivos daquela aula, relevância dos objetivos, explicar para eles por que é importante aquele tema e para que ele serve, explicar como vamos trabalhar, se necessário, que técnicas vamos usar e onde nós queremos chegar. Então, precisa fazer isso toda a unidade. Os objetivos da unidade, né? Como eu disse. Quais os objetivos educacionais? Como você vai desenvolver o conhecimento no aluno? O que você vai desenvolver de aspecto afetivo e emocional, de habilidades e competências e de atitudes? A organização de metodologias. Então, vamos pensar um pouco em metodologia. Eu não quero entrar muito, porque nós vamos ter nos próximos vídeos já a entrada de metodologias. Mas as metodologias são métodos e técnicas, né, que facilitam o alcance dos objetivos de aprendizagem. Por isso é que primeiro você precisa dizer o que eu quero que esse aluno aprenda, para depois pensar que técnica vai usar. Se você quer que ele fixe uma matéria, um conteúdo, tem uma técnica. Se você quer que ele aprenda fazendo, tem outra técnica.
Acabei de falar aqui, por exemplo, do estudo de caso. Então, existe adequação aos objetivos educacionais indicados, diversidade por categorias para atender diferentes tipos de aprendizagem de alunos, né? É claro que todos os alunos são diferentes, e nós precisamos, então, diversificar. Incentivar a participação dos alunos e a mediação pedagógica do professor, quer dizer, o professor tem que se colocar como um sujeito passivo, né? Um mediador, aquele que faz a ponte com o aluno. A gente vai falar disso também em vídeos apropriados, né? E ser avaliados. Nós precisamos avaliar a aprendizagem do aluno. Processo de avaliação. Como nós sabemos se os nossos alunos aprenderam ou não? E a resposta, vocês vão ver depois, o professor Marcos Mazeto vai fazer uma aula só sobre o processo de avaliação, é com acompanhamento dos alunos, com um processo de avaliação integrado ao processo de aprendizagem e não paralelo a ele. Não é como uma prova no final, mas a cada encontro da unidade, você usa alguma técnica para ver se ele está aprendendo. Seja ele responder um questionário, seja a participação dele no grupo, seja a apresentação que ele fez, seja a participação em aula, seja alguma entrega que você solicitou. Acompanhe os altos e baixos do processo de aprendizagem e dê feedbacks contínuos e imediatos. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Se você pediu para o aluno entregar uma atividade, corrija a atividade e diga para ele, você acertou aqui, você errou aqui. E você errou por isso, por isso, por isso. Bem, o processo de avaliação, então, é muito importante. Avalie com atividades que permitam ao aluno perceber que aprendeu o que ele esperava. Lá no começo da unidade, você vai dizer, olha, nós vamos sair daqui sabendo fazer um laudo de impairment, um cálculo e um laudo. Então, no fim da unidade, ele tem que apresentar o trabalho dele e ver que ele aprendeu. Seja, ainda que ele tenha errado, né? Mas ele aprendeu com o erro. Então, precisa ter avaliação de desempenho do professor e adequação do plano, com o uso de técnicas adequadas aos objetivos propostos, nós já falamos, dando feedbacks contínuos com orientações, provas recursivas, resoluções de caso, de exercício, elaboração de relatório, prova com consulta, dramatizações, e aí tem um monte de técnica diversa. Lembre-se que eu falei lá na minha unidade, cada unidade minha, o aluno tinha uma avaliação individual, que não valia nota, valia ponto de participação, para testar se ele aprendeu a teoria, além dos debates que ele participava. Em algumas unidades ele tinha que fazer entregas de tarefas que ele fazia em casa. Ele tinha a participação dele nos grupos. Teve avaliações finais. Então, é um conjunto, é um processo de avaliação. E eu quero deixar aqui também dito que a leitura, a indicação de leitura é o professor na hora da verdade, a prática docente no ensino superior do professor Marcos Mazeto. Lá você vai encontrar como organizar o conteúdo também e várias técnicas que você pode usar. Mas a gente vai falar de técnicas em outros vídeos. Então eu queria só fechar, ficou um pouquinho mais longo esse vídeo, mas eu acho que valeu a pena, porque eu acabei dando um exemplo prático, eu vou fazer um vídeo só disso, deixar claro o seguinte, os conteúdos, você precisa planejar o seu semestre, e o planejamento parte dos objetivos. Assista os nossos vídeos de objetivos se você ficou com dúvida. Uma vez planejado o objetivo, agora, então, eu organizo a aprendizagem em unidades de aprendizagem. Ou seja, 5 ou 6 ou 7 grandes temas sobre aquela disciplina, em que eu vou trabalhar em 1, 2, 3 encontros com os alunos, e nesses encontros eu vou fazer com que ele se desenvolva em toda a plenitude. Com que o aluno conheça a teoria, com que o aluno teste faça a sua autoavaliação, com que ele desenvolva o seu aspecto afetivo, ele aprenda a fazer aquilo que eu estou passando, o que nós estamos aprendendo, e que ele consiga desenvolver atitudes e valores. E mais do que isso, né? Com que a avaliação desse aluno seja feita em todo o desenvolvimento da unidade de aprendizagem. E com que o aluno saiba se ele está aprendendo ou se ele não está aprendendo. E o porquê, né?
onde ele errou, onde ele acertou. Então não se esqueça, unidades de aprendizagem é a forma de organizar um conteúdo que será ministrado, juntando aí as técnicas, as metodologias, os conteúdos e tudo mais. E não esqueça de mostrar para o aluno o que ele vai aprender ao final, o que ele tem que ter aprendido ao final de cada unidade de aprendizagem. Também nós vamos continuar os vídeos com mais aí etapas, passos desse processo do ensino. Então eu conto com vocês, convide amigos, se inscreva no nosso canal, deixa um like aí se você está gostando e qualquer dúvida também pode escrever aí para o nosso canal, tá bom? Até mais!